estenda a sua mão para cá. Eu estou com sede, com fome. A mesa está posta, mas eu só vim com a sede e com a fome. Eu não trouxe nada para a mesa, a não ser a sede e a fome. Viu, pastor? Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, usa o teu servo com poder, Pai. Nós abrimos o nosso coração. Estamos sedentos da tua palavra. Toca-nos, Senhor, toca-nos em nome de Jesus e usa com poder o teu servo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Levante a mão. Ninguém? Amém. Então, dispensa apresentações, né? Estamos no mês onde os nossos temas estão voltados à paternidade. O Senhor tem falado grandemente conosco. Aqueles que ainda não são pais, um dia serão, amém? E eu tenho certeza que o Senhor já está te preparando, porque essa missão é uma missãozinha maravilhosa, né? Os filhos são bênçãos, os filhos são herança do Senhor, amém? E como pais, experimentando as fases da vida, o Senhor trabalha no nosso coração, amém? O Senhor é maravilhoso em todas as fases, né? O Senhor, em cada passo que a gente dá, se a gente souber aproveitar, souber fazer a leitura daquilo que Ele quer, daquilo que Ele deseja, nós sempre estamos aprendendo algo, nós sempre estamos servindo em todos os momentos, amém? É muito bom ver vocês aqui de cima, alguns que a gente não se vê muitas vezes aí, não se esbarra. É tão gostoso ver os irmãos, é tão gostoso ver aqui uma igreja unida em Jesus Cristo. Ele é o nosso motivo, Ele é aquele que nos salvou, aquele que nos trouxe para a luz, é aquele que nos trouxe, nos deu condições de chegar até o Pai. O nosso Pai amoroso, um Pai que não é distante, um Pai que está presente. E é isso, se você ainda não sente essa presença do Senhor, se Ele ainda não está do seu lado, se Ele ainda não caminha com você ali pertinho, se você não sente essa presença maravilhosa de Deus, meu querido, pode ter certeza, existe algo aí que você precisa consertar. Existe uma proximidade que você precisa dar um passo. E você vai ver hoje que o Senhor vai falar por que nós temos que dar esse passo, por que isso depende de nós. E que o Senhor possa falar hoje grandemente com você através da sua maravilhosa palavra. Que seja Ele falando aqui através desse servo com você. Não olhe para o Nelson, talvez você me conheça, saiba os meus defeitos. Talvez você me conhece do passado, sabe quem eu fui. Talvez você me conhece no presente e sabe que eu não sou perfeito. Mas que o Senhor, aquele que é perfeito, aquele que é maravilhoso, o nosso Pai maravilhoso, que Ele fale com você. Amém? Meus queridos, nós precisamos cada vez mais tirar a expectativa das pessoas. A nossa expectativa, ela está no Senhor. Nós precisamos nos esforçar sim para nos relacionarmos com as pessoas. Nós precisamos dar bons exemplos. Nós precisamos nos cuidar como nós tratamos um dos outros. Nós precisamos sempre nos esforçar para tratarmos cada um como deve ser tratado, com respeito, com amor, com dedicação. Essa é a nossa luta para sempre promovermos a paz, para sermos pacificadores, nos esforçando sempre, tirando
o foco das pessoas, porque o amor de Deus precisa estar em nós. E isso é primordial. Deixa eu virar aqui, gente, porque senão, se eu não me ouço bem, eu começo a gritar e a voz se vai. Até fica a dica aqui, porque às vezes está virado e a gente não se ouve bem, acaba caminhando para frente. Dá uma viradinha aqui que você se ouve tranquilo. Pega a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Para quem está com o celular, acesse a sua Bíblia, né? Hoje nós precisamos estar abertos para isso, porque celular hoje nós fazemos tudo, né? Celular nós temos os aplicativos aí para tudo. Nós controlamos, né, as nossas contas, os nossos bancos aí, né? Tudo que nós temos por celular, nós falamos com todo mundo e o celular veio para ficar. Então acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, né? E o sujeito estava num velório, né? E ele queria saber a senha do Wi-Fi ali, né? Ele perguntou para alguém: amigo, você sabe a senha do Wi-Fi? Cara, parente ali, né? Falou: esse cara, né, quer saber de senha do Wi-Fi essa hora, né? Respeite o morto, o rapaz. O que é isso? Ele, tudo junto? Celulares, né? Então, você já abriu a sua Bíblia aí? A partir do verso 15, Lucas 15, o 11 em diante. Talvez você já conheça essa parábola aí de cor, mas hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar de maneira diferente com você, com a mesma palavra. Ele faz isso, né? Ele gosta de fazer isso, né? Então vamos lá, a partir do 11, né? 15, 11. Jesus continuou, fala comigo, continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Diga comigo, eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Repita comigo: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, pois este meu filho estava morto. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha,
todos esses anos eu venho trabalhando como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você pode perceber aí através da palavra, eu quero destacar algumas coisas, porque o filho pródigo aí, se a gente, num primeiro momento, quando você lê, você pensa, puxa, o filho mais velho tinha razão, né? Ele parece que foi injustiçado, né, pelo pai. Mas algo assim que me tocou assim, de imediato foi que houve arrependimento. Sabe, houve o filho mais novo, quando ele sai, o pai ele não foi até o filho, ele estava preocupado com o filho. Acho que todos os dias ele desejava que o filho voltasse, não é mesmo? Mas o filho mais novo precisou passar por isso, e em um certo momento ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Então ele pensou, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Lá os empregados têm comida de sobra e eu não tenho. Então ele começou a colocar a cabeça no lugar e ele se arrependeu. Ele se humilhou. Quando ele chegou para o seu pai, ele disse: olha, eu não sou digno. Então ele se humilhou. Então ele se arrependeu, ele voltou, ele pediu perdão, né? Com toda a humildade ele disse: olha, eu errei, pai. Eu realmente não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu saí da tua casa, né? Ele começou a realmente tratar o pai como deveria ter tratado antes, mas ele precisou passar por isso. Mas houve arrependimento, houve a consideração ao pai, sabe? Mas e aí você nota que o pai honrou esse filho, certo? Ele honrou e ele deu a devida importância ao filho. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, o seu smartphone aberto, porque nós vamos acessar mais um pouquinho ainda, vamos ler mais um pouquinho aí da palavra. Até hoje, no Oriente Médio, a figura do pai, ela é uma figura muito respeitada. Até hoje, as pessoas quando vão para lá, notam essa diferença de um pai aqui do Ocidente com um pai do Oriente, né? Porque lá o pai é a figura máxima, né? Sim, a autoridade. O filho não tem essa de ficar mostrando cara feia, discutindo, questionando. Isso tem que ser feito com muita ponderação, com muito respeito, porque a figura do pai lá é muito respeitada, certo? Então, se você falar isso, ler isso e conversar com alguém de lá, ele vai dizer: não pode, isso é mentira, não existe. Por quê? A primeira coisa, se um pai fizesse isso, se o filho fizesse isso lá, pedindo a herança ao pai, é a mesma coisa que dizer: pai, eu quero que se morra, porque lá só se reparte depois que o pai realmente falece. Então, é a mesma coisa que se falar isso para o pai: eu quero que se morra, quando se pede a herança, certo? E nós vimos ali que ele repartiu com os dois. Nós vimos ali que o filho mais velho, que é a autoridade depois do pai, que pode chamar a atenção do irmão mais novo, ali na hierarquia da família lá, ele fica calado, ele não diz nada. Então vai notando essas diferenças que talvez você nunca parou para pensar. Por isso que eu vejo o Espírito Santo hoje está falando algo novo com a gente, com a igreja, amém? São perspectivas que o Senhor falou ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao seu também, porque essa imagem de pai, ela foi desconstruída aqui
na nossa sociedade. Ela foi desconstruída, principalmente depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, nós temos aí os desenhos, já foi comentado aqui pelos pastores, essa desconstrução que houve da figura paterna. A figura paterna foi desconstruída pelos desenhos, pelos filmes, né, como um pai patético, um pai que não tem voz, é um pai que não educa, ele fica ali em cima do muro, ele não dá referência para os seus filhos, ele não é firme, né, um pai molengão, certo? Vê as coisas erradas e não fala nada. E ele vai empurrando isso, vai empurrando a educação, é por conta dos professores, né? O pai foi desconstruído essa imagem de um pai firme, de referência, e que realmente é um sacerdote para o seu lar. Nós tivemos essa desconstrução, infelizmente. E por isso nós temos hoje muitos problemas apontados aqui pelos nossos queridos pastores, e todos nós sabemos da dificuldade hoje de se educar, da dificuldade hoje de que os filhos realmente tenham esse respeito, porque os pais simplesmente também são vítimas. E às vezes sofreram demais e agora querem dar tudo de menos, achando que estão acertando. Enfim, nós tivemos uma desconstrução da nossa identidade. Pagamos o preço hoje, mas eu tenho certeza que isso está mudando. O Senhor vem falando, o Senhor vem reconstruindo isso nos pais. Eu vejo Ele fazendo isso muito. Na nossa igreja, nós temos tido palavras tremendas, que eu tenho certeza que tem falado ao seu coração e tem feito bem para as suas famílias, amém? Sabe, a história do filho pródigo moderno, ela seria mais ou menos assim, ó. Nós teríamos uma empresa, imagine uma família que tem uma empresa, e aí tem lá o filho mais dedicado, que pode ser o mais velho ou não, vamos pensar dessa forma, e ele está lá ajudando seu pai, ele é dedicado, ele é o último a sair da empresa, ele está trabalhando, ele está inteirado com os negócios, ele sabe, ele quer dar continuidade ao legado, e ele sabe dar valor às coisas, e ele escuta o seu pai. E nós temos a figura de um filho mais novo, ou um filho desleixado, que não dá valor, que está querendo aproveitar a vida, como se diz. Ele está seguindo os seus instintos da carne, ele não dá ouvidos ao seu pai, ele acha que sabe tudo, ele acha que já é adulto, que ele pode fazer o que ele quiser, e assim, não está ligando muito para as consequências, não está ligando, alguém fala, olha, isso você está trazendo maldição se você fizer isso na sua vida, você está trazendo maldição para a sua descendência. Ele não crê nisso, e ele está lá, e um dia ele diz para o pai, pai, eu queria a minha parte aí, você não consegue arrumar uma grana para mim, eu quero ir trabalhar por conta, eu quero eu quero arrumar o meu rumo aí, porque eu não quero ficar aqui com você. O pai cai na bobagem de vender parte da empresa, transformar isso em dinheiro. Está aqui meu filho, manda ver. E o filho vai, gasta tudo, o filho vai e curte isso como ele acha melhor. E de repente, quando ele se dá conta, ele perdeu tudo e está na pior. E aí ele volta. Pai, olha, realmente eu estava errado, pai. Eu desperdicei tudo que o Senhor me deu. Mas eu queria voltar, eu queria te pedir perdão por ter sido tão cabeça dura, por ter sido tão desleixado com as tuas coisas. E ele se arrepende, pede perdão. E o pai o recebe. E o pai o honra. O pai diz, não, peraí, tem um lugar para você na empresa.
Vem cá, eu vou te dar um cargo aqui de liderança na empresa, você vai ser aqui o gerente de tal área aqui, e bora. Você tem um lugar aqui. O filho que estava ali, que não saiu, que não desperdiçou, que não gastou um centavo do pai, está ali gerando lucro para a empresa, está ali ralando, está ali se esforçando junto com o pai. Não dá a impressão de que o filho ficou, tem razão? Não dá essa impressão? Você não tem essa impressão de que, poxa, o cara, ele saiu, ele desperdiçou tudo, ele fez o que fez, e agora chega aí, o pai dá tudo para ele de novo. Que negócio é esse, né? Você fica, não está certo isso aí, não fecha muito bem. E veja, a palavra do Senhor, ela é para loucos mesmo. Mas nós vemos aí, chega na frente, na parábola, que parece que não tem um desfecho. Não chega no final, o filho mais velho reclamando, né? E aí ele resiste, ele não quis entrar. A Bíblia fala que ele entrou? Não fala. Fica, parece que sem um final, não é mesmo? Parece que ele ficou revoltado, e ficou, e não entrou, ou entrou? A Bíblia não fala. A palavra parece ridícula, né? Você fica, poxa, parece que o filho mais velho tem razão, o filho mais novo chegou e tomou conta de novo, e foi perdoado, e ainda não tem uma resposta, né? Se o filho mais velho entra ou não, se ele perdoa o pai ou não, enfim. Agora vamos analisar um pouquinho desse contexto. Se você lembra que eu falei para vocês repetirem comigo a palavra Jesus continuou, certo? Quando a gente continua algo é porque tinha algo antes, amém? Estão comigo? E o que tinha antes? Se você ficou com a sua palavra aberta aí ou acessada aí, veja lá. O que tinha antes? Tinha uma parábolazinha ali também. Dracma perdida. A dracma perdida, vamos voltar ali. Ou qual a mulher? E começa aqui com uma palavra, diga comigo, ou. Grava essa palavrinha. Que é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que uma moeda é mais importante do que as outras? Não é mesmo? Ela reuniu até as amigas para comemorar, porque ela achou aquela moedinha que ela teve que varrer toda a casa. Por que essa moeda é mais importante do que as outras se são iguais? Porque ela estava perdida? Mas sabe, lá ainda falando do Oriente Médio, aquela cultura lá, a mulher, quando ela se casa, ela ganha lá uma quantidade de moedas que ela tem que guardar. E aquilo ali pode significar a sobrevivência dela caso o seu marido venha ter uma doença ou venha morrer numa guerra. Essa é a cultura.
E aí está um dos motivos, e talvez o principal deles, porque aquelas moedas são tão importantes para aquelas mulheres. Talvez você não soubesse disso, mas ainda tem o significado dela ter realmente perdido, dessa moeda estar perdida. E Deus, Ele mostra um amor ao perdido, não é mesmo? Mas eu só vou dar aqui uma pincelada para que você comece a linkar. Não há só perdidos fora, podem haver perdidos dentro. Comece a pensar nisso. Mas veja que a palavrinha que começa essa palavra é ou. Se ou é o que? Ou quer dizer que existe algo que é isso ou aquilo. E o que tem antes, nesse contexto, o que tem antes? Vamos lá para a palavra? O que tem antes do ou? Nós temos a palavra da ovelha perdida. Ali Jesus começa assim. Se você olhar lá a partir do 1, ele fala que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixe as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus começou. Por que ele começou? Por que ele diz? Por que ele começa com essa parábola? Porque ele estava lá falando com publicanos e pecadores. Aí chega os mestres da lei. E Jesus, vem cá, você come com essas pessoas? Como assim? E aí Jesus, para explicar o que ele estava fazendo, ele começa com esta parábola. E ele continua. Então ele diz, então, tarará, tarará, ovelha perdida. E que há mais alegria no céu por essa perdida do que para as outras 99. Daí ele diz, e aí ele conta a parábola da dracma perdida. E no final ele fala, e ele continua, e ele conta a parábola do filho pródigo. Então veja que são 3 parábolas falando da mesma coisa. Amém? Estão entendendo? Estão comigo? Jesus curou leprosos. Jesus perdoou prostitutas. Ou mostrou o caminho e disse, vai, você se arrependeu, não peques mais. Ele mostrou o caminho. Jesus inseriu essas pessoas na sociedade. Que direito nós temos de
recriminar essas pessoas, de discriminar essas pessoas? Nenhum. Sabe, eu penso que algumas pessoas como essas, que estão aí perdidas aí fora, pegar o exemplo da prostituta, pode até ter um coração mais puro do que muitos cristãos. E por ela estar perdida, ela é tão importante. E com certeza, se ela vir a se salvar, há uma grande festa no céu. Por isso nós precisamos ter amor, dedicação, cuidado com essas pessoas. São pessoas que talvez Deus te coloque lá um dia para falar com elas. São pessoas que precisam de cristãos amorosos, um amor do Pai. Nós precisamos representar esse amor do Pai. São pessoas que estão lá fora, precisando voltar para os braços do Pai. Jesus, ele inseriu essas pessoas de volta à sociedade, quando ele curou, quando ele perdoou, quando ele andou com essas pessoas, porque ele não era aquele que andava lá com os mestres da lei, né, com os bambambãs ali na sociedade. Ele estava lá com o perdido. E aí o pessoal não entendia. E por isso ele teve que contar essas parábolas. Sabe quando uma pessoa, quando uma ovelha está perdida, vocês acham que ela sabe que está perdida ou não? Eu estou vendo alguns fazendo assim, outros talvez. Sabe. Ela fica com medo. E ela não sabe o que faz. A ovelha fica meio desorientada. Mas talvez ela chore, grite, berre. Mas ela sabe que está perdida. A moeda sabia que estava perdida? Essa com certeza não. Então veja, há um contexto aqui, daquela que sabe que está perdida e daquela que não sabe que está perdida. Luiz? E sabe, até umas formigas, se você botar o dedo ali no caminho delas, elas começam a ficar tudo bem doidinha, né? Elas sabem que estão perdidas, elas perdem aquela tranquilidade. Vai pensando aí, você sabe quando você está perdido ou não? Nós nos perdemos pelo caminho também. No contexto da moeda, ela estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Dentro. E agora pense Jesus falando isso lá para aqueles mestres. Eu acho que ele deu um nó na cabeça desses caras. Eles se achavam os caras, né? Mas Jesus contando isso, hoje a gente discute milhares de anos depois, e o Senhor mostra uma outra visão. Eu acho que eles ficaram assim, meu Deus, de onde que veio esse cara, né? No contexto da parábola do filho pródigo, nós vemos que existia um perdido dentro e um perdido fora. O mais velho, ele cometeu alguns erros quando ele não repreendeu o filho mais novo, quando ele pediu para sair, quando ele disse: pai, me dá uma parte da herança aí. Já fez errado ali, né? E o filho mais velho ficou em silêncio. E os dois receberam a herança. Um perdido dentro e o outro fora.
O mais velho, ele reclama que não vai entrar festejar com o mais novo. Ele rejeita. Sabe, Jesus disse o mesmo lá para aqueles escribas, para aqueles fariseus. Com qual deles você se identifica? Com o filho mais velho ou com o filho mais novo? Dentro ou fora? Ovelha ou dracma? Sabe, meus queridos, nós precisamos ficar atentos para que nós, como filhos amados do Senhor, há filhos que já conhecem a sua palavra, já caminhamos com o Senhor anos e anos, buscando aqui, caminhando em unidade, em comunhão. Porque se você se identificou com o filho mais velho, dentro, perdido, dentro, muitas vezes nós passamos por isso, não se preocupe com isso agora. Nós podemos, em alguns momentos, não entender a salvação que Deus quer com as pessoas que chegam. E mais, nós podemos atrapalhar a salvação que Deus deseja promover em algumas vidas. Porque se eu não compreendo, como serei eu um irmão que vai acolher, um irmão que vai levar uma palavra, que vai ajudar, que vai cooperar para que o reino de Deus se estabeleça, que o reino de Deus é salvação, é amor ao perdido. Meus queridos, nós podemos, nesse contexto, atrapalhar. Pensa, isso é grave. Nós precisamos estar preparados, maduros, para que isso não venha a ser pedra de tropeço na vida daquele perdido, que precisa ser achado. Amém? É muito importante esse entendimento. É muito importante que o Senhor possa estar falando grandemente ao seu coração. Que nós precisamos entender. E você pode estar pensando, mas o que tem a ver isso com paternidade? Parece que ele não falou nada de paternidade ainda, não é mesmo? Não é isso que eu tinha falado no início? Meio de paternidade, aí vem parábola do filho pródigo, dracma perdida, ovelha perdida. Onde que está a paternidade? É importante a gente diferenciar que filho sou eu. Eu tenho sido um filho amado do Senhor, maduro, que respeito as autoridades, respeito os meus pais, honro os meus pais. Esse contexto é muito importante. Mas o mais importante de tudo é entender o amor do Pai nesse contexto. Veja, Jesus explicou, ele começou lá. Então, vamos lá, né? Para que vocês compreendam o amor do Pai. Então, se você fosse uma ovelha perdida, o Senhor ia fazer de tudo, Ele ia largar todos aqueles que já estão salvos ali, Ele ia deixar em segurança e Ele ia lá atrás de você. O que é isso? Que amor incondicional do Pai por você.
Amém? Daí ele diz: ou, se você é um filho que está aqui dentro, ou se você está perdido aqui dentro, o Pai te ama também. E Ele também vai atrás de você, e você é muito importante. Não é porque você está lá fora perdido no frio, você está aqui no quentinho, você está aqui no ar-condicionado, meu irmão. Mas o Senhor te ama, o Senhor quer você do lado dele, o Senhor quer que você esteja ali, andando com Ele, vivendo aquilo que Ele tem para você. Ele tem coisas maravilhosas para você, mas você está aqui preocupado que Ele vai dar uma festa para alguém que está chegando lá de fora e não merece. O Senhor te ama também. Não é porque você tem essa atitude que Ele não te ama. Ele quer que você fique do lado dele. E Ele te ama. Ele ama aqueles que estão perdidos aqui dentro também. Tanto quanto os lá de fora. Não há distinção. Ele ama o perdido. Essa é a definição mais correta. Seja dentro ou seja fora. O Senhor quer que você venha. Quer que você abra os teus olhos para aquilo que Ele tem para você, para a vida plena que Ele tem para você. Amém? E aí Ele precisa chegar lá e dizer: olha, havia uma família assim, assim, e essa família pode estar hoje aqui, nós como pais, pode estar acontecendo hoje aqui nas nossas famílias. O filho pródigo, ele está aqui hoje presente nos nossos lares. Por isso você precisa aprender essa mensagem. Como pais, nós precisamos desse amor incondicional. Um amor que perdoa, que instrui e que diz: filho, eu também posso ter errado com você. E nós erramos com os nossos filhos, com certeza. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos como o nosso Pai Celestial. Estamos num processo a vida toda. Mas o mais importante é reconhecer, pedir perdão, se arrepender, se humilhar sob a mão poderosa de Deus. Essa atitude, com respeito, com alegria de poder sempre contar com o Pai, voltar para a casa dele e dizer: Pai, pequei contra ti, eu não mereço, o Senhor pode me dar uma nova chance? A palavra de Deus diz que Ele dá, Ele te honra. E nós, como filhos mais velhos, precisamos ter um comportamento adequado, maduro, e possamos festejar sempre aquele que, olhando com olhos humanos, parece que não merece, mas nós precisamos olhar com olhos espirituais, com os olhos de Deus para a vida dessas pessoas. Amém? Meus queridos, viajando com meu filho mais velho, Henrique, nós, pela graça de Deus, nós temos essa oportunidade de andarmos mais tempo juntos do que com os outros, mas eu sei que o Senhor tem um propósito maravilhoso sempre, em tudo, em todas as oportunidades. Eu percebo assim Ele nos dando graça de todo o tempo que nós não tivemos juntos. Ele tem nos dado agora, neste momento das nossas vidas. E eu sou grato a Deus por isso. E a gente vai trocando ideias, vai falando dos mais diversos assuntos. Mas o assunto paternidade, ele foi mais forte neste mês. O Senhor falou com a gente. E Ele não pôde estar no último sábado aqui.
E quando nós viajamos essa semana, nós conversamos sobre isso. Eu procurei passar para ele aquilo que o Senhor falou aqui, através da serva dele. E algo assim tremendo que o Senhor mostrou, e que eu pude compartilhar com ele, como pai, é que, sabe quando você não abre mão da presença de Deus na sua vida? Quando Ele realmente é mais importante do que tudo para você. E se Ele é realmente mais importante do que tudo para você, você não vai abrir mão da presença dEle. Não há pecado, não há força maligna, não há nada que possa dobrar e quebrar esse relacionamento quando você realmente o ama. Quando você realmente diz, não, meu pai está aqui do meu lado, meu pai está me dando essa oportunidade, meu pai está me dando esse trabalho, meu pai está me dando essas pessoas, meu pai está me dando esta família maravilhosa. Esse pai está aqui do meu lado, esse pai me segura pela mão. Esse pai, quando eu me perco, ele está lá, ele deixa tudo e vai lá me buscar. Esse pai merece o meu respeito. Quando eu trato bem as pessoas, é porque o meu Deus trata bem as pessoas e eu não quero desapontá-lo. Porque eu preciso ser bênção na vida das pessoas, porque eu não quero desapontar aquele que está me sustentando, me ajudando, que é o meu companheiro, que é o meu pai amoroso, aquele que não me abandona. Eu prezo pela presença dele. Não há nada que faça com que eu quebre isso, porque eu amo as pessoas, porque eu não quero decepcioná-lo. Eu sou a sua imagem e semelhança aqui nesta terra. Você compreende isso, meu querido? Quando você realmente enxerga essa figura de pai que está aqui, que não te abandona, não te abandona. Quando você sente essa presença, você diz, não, eu não sou órfão. Eu tenho um pai que está aqui comigo. Esse pai me sustenta. Quando você crê isso com todo o seu coração, com toda a sua alma, você não quebra esse relacionamento. Você diz, não, eu não quero isso. Isso vai quebrar o meu relacionamento aqui com meu pai. E eu não quero perder ele por nada. Eu não troco esse relacionamento com ele por nada. Essa é a resposta. Quando a pastora leu o que Jesus passou, as respostas que ele deu, nós temos um exemplo maravilhoso de Jesus, de como é ser filho, como é ter uma atitude de filho, que diante de uma dificuldade, que diante de uma oferta, que diante de uma situação que a carne fala mais alto, que ele estava com fome, ele disse, não, o relacionamento com meu pai é mais importante, que não só de pão vive o homem. Eu não vou quebrar o que eu tenho com ele por causa de pão, por causa de bens. Esse amor, sabe, eu tenho, se você crê realmente, se você realmente ama a Deus, se você sente e você é filho, eu estou falando para filhos aqui. Órfãos podem se sentir assim, filhos não. Filhos não. O filho sente a presença do pai. Se você é um órfão, você não sente a presença do pai, você não conhece o pai. Jesus dizia, eu conheço o pai, eu e ele somos um. Ele pensa, ele me fala e eu faço. Eu estou com ele e não abro. Você está assim com o Senhor? Meus queridos, nós não podemos abrir mão desse relacionamento. Se você abrir mão desse relacionamento com Deus, se você
A presença dele tanto faz para você. Você está perdido. E ele vai ficar indo te buscar. E ele vai tentar te resgatar. Se mesmo assim você não quiser, você resistir, fique de pé, por favor. Você tem um Deus amoroso. Você tem um Deus que quer caminhar com você, ao teu lado. Um Deus que não abre mão da sua vida. Ele deixa as 99 para ir atrás de você. Ele não descansa enquanto não te acha. Estando aqui dentro ou lá fora. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Pai. Eu como pai, você como pai, nós podemos falhar. Mas Ele não falha. Nosso Deus não falha. E você não é órfão, você é um filho amado de Deus. Você tem um Pai, o Pai mais poderoso, o único do universo, que não abre mão de você, da sua companhia. Ele vai lutar por você se você se afastar. Tema isso. Ame esse Pai. Não faça por temor. Talvez no primeiro momento, talvez você precise fazer por temor. Mas ame esse Pai que quer isso por você, que quer o melhor para você. Vamos orar. Feche seus olhos. Amado Deus, eu sei que o Senhor falou grandemente com a nossa igreja hoje, com todos nós aqui, principalmente comigo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus tremendo, é um Pai querido, bondoso. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem reestabelecido a paternidade. O Senhor tem nos dado toda a esperança como filhos amados do Senhor. O Senhor tem falado conosco grandemente dizendo: filho, eu estou com você. Filho, eu estou aqui. Filho, eu te amo. Você pode não se esquecer disso, filho. Você pode me amar como eu te amo, filho. Você pode me obedecer, filho. Você pode honrar a minha presença junto a você. Maravilhoso Deus, continua falando conosco. Fala conosco, Senhor, durante a noite, o domingo. Pai, não queremos abrir mão da Tua gloriosa presença, da Tua doce presença em nossas vidas. Faz isso se tornar uma realidade, Pai, na vida de muitos que têm se sentido órfãos, Pai. Tira toda a orfandade do nosso meio, Senhor. Pai, que sejamos filhos destemidos porque temos o Senhor, sejamos filhos ousados porque o Senhor está conosco. Dá-nos, Pai, ousadia nas nossas palavras, nas nossas ações, como Teus filhos, como pequenos Cristo aqui na terra, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa missão. Pai querido, que cada filho Teu nesta noite possa sair daqui convicto daquilo que o Senhor tem, da sua missão aqui nesta terra, da sua missão aqui na Igreja Hebron. Deus amado, Tu és maravilhoso, bondoso. Mais uma vez o Senhor nos traz para perto. Mais uma vez o Senhor diz: filho, vamos caminhar junto, eu estou aqui. Filho, você é meu filho amado. Que Pai maravilhoso é o Senhor. Continua, Senhor. Continua, Pai,
Continua nos restaurando, nos ajudando, Pai. Que possamos te honrar, Senhor, em tudo que fizermos, em tudo, Pai, que realizarmos nesta terra, que o Senhor seja honrado, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória. Uma salva de palmas ao Senhor. Que a graça do Senhor, que a sua maravilhosa presença continue com você, te abençoando, te cobrindo, que você possa voltar para a sua casa, para o seu lar, com a alegria do Senhor no seu coração, esse amor maravilhoso de Deus. Creia, o Senhor é contigo em tudo, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, aleluia.